Mais uma vez, nós vamos conversar com o Dr. Gilberto Vassoli. O doutor é especialista em Direito do Trabalho, Direito Empresarial e também Direito Previdenciário. O assunto de hoje é sobre custas processuais e as despesas que o trabalhador deve ter ou não para ingressar com uma demanda trabalhista e buscar os seus direitos. Bom dia, Dr. Gilberto, tudo bem? Bom dia, Dr. Valdemar. Tudo bem, o senhor? Tudo jóia. O que o doutor tem para ponderar para nós em relação a essa questão que é muito relevante e vem ganhando cada vez mais força e mais decisões favoráveis a respeito, doutor? Bom, Dr. Valdemar, como nós que militamos na área sabemos, a Justiça do Trabalho ela tem como tradição uma concretização efetiva do princípio do amplo acesso à justiça. A Justiça do Trabalho ela está de portas plenamente abertas à sociedade. E ela tem como tradição não criar empecilhos para que o trabalhador vá demandar os seus direitos perante a justiça. Uma decisão recente agora do TST confirmou essa tradição, pela qual o tribunal julgou a favor do trabalhador que teve a concessão da sua justiça gratuita negada pela primeira e segunda instância, onde era alegado que ele não teria direito à isenção de custas do processo porque tinha contratado um advogado particular. E aí, na teoria da empresa, ele não seria beneficiário, ele não teria necessidade de usufruir de uma justiça gratuita. A decisão confirmou a tese de que a contratação de um advogado particular não retira o direito dele aos benefícios da justiça gratuita. Essa é uma orientação jurisprudencial número 304 do TST, pela qual ela é explícita, que basta apenas o trabalhador declarar em juízo que não pode arcar com essas custas para ser beneficiado da justiça gratuita, que é, na Justiça do Trabalho, uma concessão ampla, porque o processo dele, dependendo de perícia contábil, perícia médica ou perícia de engenharia, os custos para esse trabalhador não irão existir. Por quê? Uma vez beneficiário pela justiça gratuita, a própria justiça, o próprio Estado vai arcar com esses custos. Então, o trabalhador ele não pode se sentir acuado. Ele deve sentir que a Justiça do Trabalho está de portas abertas para recebê-lo. Perfeito, doutor. E algo que é muito relevante frisar, o que o doutor está mencionando, é que normalmente o trabalhador, ele quando vai buscar os seus direitos aí junto à Justiça do Trabalho, ele já está desamparado, ele está desempregado, ele não possui recursos e justamente, provavelmente nessa decisão deve ter tido alegado aí que como esse trabalhador contratou um advogado, teoricamente ele teria também condições de arcar com as custas processuais e as despesas de perícia e outras durante a tramitação desse processo. Mas é importante observar, doutor, uma prática de mercado, evidentemente que existem exceções e cada profissional trabalha de uma forma, melhor dizendo. Mas o trabalhador, quando busca um profissional da advocacia, principalmente da área trabalhista, nós sabemos que é uma praxe do mercado da advocacia, o advogado nestas demandas assumiu o risco da ação. O que isso significa? Que, em regra, evidentemente que existem exceções, não é para todos os processos, existem ações trabalhistas em que é necessário o profissional cobrar um determinado valor, ou independente disso, cada profissional age de uma forma desde que observado aí o estatuto da OAB, que é bem rígido. Mas uma regra, uma praxe do mercado é que o advogado assume o risco dessa demanda e ele não cobra nenhum montante, nenhum valor de início para buscar os direitos desse trabalhador. Então, evidentemente que mesmo acompanhado de um profissional da advocacia, o que é altamente recomendável, este trabalhador também não terá uma despesa inicial e se na metade da tramitação dessa ação for cobrado dele, for exigido dele um montante relevante para cobrir uma despesa de uma perícia, ele praticamente vai ficar desamparado e sem o direito dele reconhecido, uma vez que ele não terá condições de arcar com as despesas dessa perícia, como o doutor mencionou, de várias naturezas aí técnicas. Então é bem relevante o que o doutor está mencionando e o que o doutor tem a dizer sobre esse aspecto. Bom, doutor, a sua colocação é perfeita, né? A praxe do mercado é que o trabalhador não arque com nenhuma despesa inicial do processo. Por quê? Os profissionais
advogados que atuam na área geralmente cobra a estipulação média de 30% do êxito da ação. Então, a tese que as empresas utilizam para tentar caçar os benefícios da justiça gratuita sob a alegação de que esse funcionário contratou um profissional particular e não está se beneficiando de um advogado público ou não está demandando sozinho na justiça é pífio. Por quê? Este trabalhador ele não desembolsa qualquer valor para ter esse advogado profissional ao lado dele. Ele apenas garante a esse profissional que trabalhando e existindo êxito nesta ação, que ele fique com 30%. Então essa é a confirmação de que o TST vem caminhando no sentido certo. Vem privilegiando a contratação de profissionais, advogados técnicos e vem garantindo a esses trabalhadores uma máxima acesso à justiça do trabalho, inclusive nas questões de perícia. Porque, doutor, não seria plausível cobrar de um trabalhador que não tem condições de arcar com as custas que se cobre perícias desse trabalhador. Uma perícia técnica, a gente sabe que ela é extremamente cara, porque depende de profissionais qualificados para que sejam feitas. E uma vez que a justiça proíba ou não arque com essas despesas na justiça do trabalho, a justiça vai ficar enfraquecida. Porque os trabalhadores não terão condições de demandar, não terão condições de ir atrás dos seus direitos. Obviamente, doutor, que nós não estamos dizendo aqui e nem privilegiando aventuras jurídicas, muito pelo contrário. A ação ela deve ser proposta sempre de maneira justa e de maneira correta. Agora, impedir que um trabalhador entre na justiça e lute pelos seus direitos por falta de dinheiro não é uma questão correta. Perfeito, Por isso, doutor. novamente, a gente entende como correta a decisão do TST. Um elemento que o doutor mencionou que é de grande importância, que é a questão do jus postulandi, que é o reclamante, o autor da ação, o próprio trabalhador ingressar com um pedido de uma ação trabalhista sozinho, sem a necessidade de um auxílio de um profissional aí competente e gabaritado da advocacia, seja ele qual for. Embora isto seja um princípio também do processo do trabalho, exista essa possibilidade que está prevista em lei, o que o doutor acha em relação a esta questão do próprio trabalhador ingressar com a sua ação trabalhista e buscar os seus direitos sem o acompanhamento de um profissional? O doutor entende que é adequado essa medida e essa disponibilidade que a Justiça do Trabalho coloca à disposição do trabalhador ou não? Qual a posição do doutor em relação a essa questão? Bom, doutor, essa é uma discussão extremamente séria, extremamente complexa. Nós, advogados, lutamos contra esse posicionamento. Possivelmente a gente vai falar isso em outros vídeos. O que nos serve para hoje é apenas salientar o seguinte. A Justiça do Trabalho, por ter essa natureza de livre acesso, ela permite, está na lei, que o trabalhador pode demandar sozinho, ou seja, sem a presença de um advogado. Se ele se dirigir até a Justiça, até o Fórum da Sociedade e requerer os seus direitos de forma verbal para um profissional do Fórum, ele vai poder reclamar os seus direitos sozinho, sem a presença de um advogado. Eu, particularmente, sou totalmente contra. Para mim, este princípio, essa legalidade, essa possibilidade acaba por prejudicar o trabalhador. Por quê? Ele demanda sozinho, porém não detém da técnica, não detém do conhecimento jurídico necessário para enfrentar uma ação judicial. A empresa, quando ela for intimada, quando ela for citada dessa ação, vai contratar um advogado, um técnico que vai se apresentar em juízo com todas as ferramentas e todas as armas jurídicas possíveis contra este trabalhador, que no momento da tramitação, da instrução processual, estará amplamente desprotegido. Então, doutor, a minha opinião e o meu conselho é que todos os trabalhadores que entendam que tenham direitos violados, procure sempre o auxílio de um profissional da sua confiança, porque demandar sozinho pode gerar prejuízo. Então, ok, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Mais uma vez, esse bate-papo foi bem esclarecedor, bem agradável e contamos aí com o senhor em outras oportunidades. Ok, doutor. Um abraço.